Olá a todos. Eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo aqui nessa quarta-feira, 8 da noite. E hoje a gente vai conversar sobre um assunto interessante, que é o seguinte: de onde vem o problema dos relacionamentos hoje? Então todo mundo sabe que as coisas funcionam mais ou menos assim. Você tem uma causa e você tem um efeito dessa causa. Em geral, você tem... A causa vem aonde? Vem antes ou depois? Vem antes. Se a gente está tendo problemas hoje, muitas pessoas estão tendo problemas hoje, a pergunta é: o problema é de hoje? Não, o problema é em alguma coisa que aconteceu no passado. Pois bem, a gente vê o mundo hoje se deteriorando cada vez mais rápido. Porém, tudo que acontece hoje vem de algo do passado. O que a gente está vendo hoje vai criar o futuro. Então o que a gente vê hoje, se fala assim: puxa, tudo isso aqui é mal, tudo isso aqui é horroroso, etc. tal, mas isso não está afetando hoje. Vai afetar lá na frente, ok? O que a gente está vendo hoje aconteceu muito tempo atrás. Então a gente vai chegar a essa conclusão hoje. Pois bem, vai doer um pouco? Vai doer para homens e para mulheres. Mas eu acho que vai doer mais para os homens até. Mas a gente precisa entender o que aconteceu no passado, para a gente poder recuperar a nossa história, para a gente conseguir também dar valor às coisas que têm valor e desclassificar, tirar valor das coisas que não têm valor algum, ok? Para isso a gente precisa entender o que aconteceu, né? Quem sabota a gente, da onde vêm essas sabotagens e como elas são feitas. Pois bem, dito isso, esse vídeo de hoje, como todo mundo sabe, os vídeos de quarta-feira à noite, eles vão ficar aqui agora à noite, certo? Quarta-feira à noite, quinta-feira também vai estar aqui, boa parte do dia, e no final da quinta-feira eu tiro o vídeo, certo? Por quê? Porque, bom, hoje em dia a gente está com um mundo aí cheio de reclamão e reclamonas que não gostam de, vamos dizer assim, de conversar sobre assuntos que, assim, mexem um pouco com os nossos nervos, né? Mas tudo bem. Olha só, quem tiver interesse em assistir esse vídeo depois da quinta-feira, tem a área de membros. Você clica lá, seja membro. Embaixo do vídeo que você está assistindo, embaixo, tem lá um botãozinho assim, seja membro, alguma coisa do tipo, joint, alguma coisa do tipo. E aí você vai entrar lá, tem o nível 1, 2 e 3. Nesse nível 1, custa R$ 4,99. Ele permite você assistir os vídeos que vão estar... eles vão estar, que nem esse vídeo de quarta-feira, que vai ficar privado para os membros. O nível 2, que custa R$ 15, vocês vão ter acesso ao curso de casamento que eu vou começar a colocar essa semana, que já está pronto, então eu vou começar a colocar aqui no nível 2 e nível 3 também. Nível 3, prioridade em resposta. E todo mundo que se inscreve como membro, independente se é nível 1, 2, 3, vai receber esse escudo aqui no primeiro mês, depois no mês seguinte vai receber este outro, depois este outro, e assim vai, ou seja, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano e 2 anos. Certo? E essas letras aqui, para quem acompanha o canal já faz um tempo, o Aleph Tav é um conjunto de letras que tem na Bíblia, que o pessoal não traduz, que significa a primeira letra do alfabeto hebraico e a última, o primeiro e o último, que é uma nomenclatura que a gente usa muitas vezes por Messias, certo? Que, na verdade, é o nosso Salvador e que nos protege também. Mas vamos lá. Então o assunto é o seguinte: há um tempo atrás eu fiz um vídeo lá no canal Ciência de Verdade, que foi este aqui, ó. Como o romantismo destruiu a humanidade, certo? Acho que muitas pessoas assistiram, ó, teve 23 mil views, e o que acontece? Se você for ver a quantidade de negativo, foi mais ou menos 1,5%. Como é que funcionam os vídeos? Se você tiver um vídeo assim que ele não tem muito problema, as pessoas gostam, etc, tal, você vai ter 0,5% de negativas, certo? Quando tem alguma coisa que as pessoas se sentem impactadas, tem mais do que 1% de negativo. Esse aqui teve 1,5%, tem um indício aí de que teve alguma coisa que impactou algumas pessoas a mais do que outras. E o que acontece? Quem que colocou esse dedo negativo? Se eu estou falando que o romantismo destruiu a humanidade, quem que será? Será que são os homens ou as mulheres? É uma pergunta. A gente já vai ver. Olha só, mas antes de a gente prosseguir, eu gostaria de dizer uma coisa. Quando eu digo o seguinte, ó, como o romantismo destruiu o patriarcado e a humanidade, olha só, isso não quer dizer que as pessoas não devam levar flores para a namorada, isso não quer dizer que não tem que levar um bombom nem nada do tipo. Olha só, não confunda romantismo com sedução, onde o homem está seduzindo a mulher. Ó, você tem que mostrar o melhor que você tem, basicamente. O homem deve saber seduzir a mulher, claro, ele tem que saber pescar o peixe, não é verdade?
E isso inclui flores, isso inclui uns chocolates de vez em quando, ir num restaurante, isso inclui presentes, claro, e longas e boas conversas. Isso tudo faz parte da atração que a gente está tentando criar ali para, bom, ver se a gente consegue conversar mais tempo possível para ver se as pessoas se entendem. Pois bem, então assim, não confunda sedução com romantismo, não confunda. O homem deve tratar bem a mulher ao ponto dela entender o motivo dela levar a genética do homem para a próxima geração. É a mulher que vai ajudar o homem a levar a genética dele para a próxima geração, a genética da família dele inteira. Então, o homem ele tem que demonstrar amor, vamos dizer assim, mas não esse amor fajuto que tem nos filmes, mas uma ahavá, um sentimento de, olha, vamos estar juntos, eu vou fazer o que eu puder para você, eu vou fazer o que eu puder para te agradar também. Mas, qual é a ideia aqui? É você estar conquistando a mulher, certo? Ok. Quando eu falo mal do romantismo, eu não estou falando mal do jogo da conquista. Não é isso. Pelo contrário. Eu não estou dizendo o seguinte, olha, as pessoas têm que ser duronas, etc. E vira pra mulher e diz assim, e aí, você vai querer ter filho comigo ou não? Não é assim que eu tô falando, não é assim que funciona, certo? Não é assim. A gente tem que, é lógico, todo mundo tem que ser educado e tem o jogo da conquista. O homem, ele precisa saber chamar a atenção e conquistar uma mulher. Ele precisa saber isso. Pois bem. Agora, o romantismo é outra coisa, totalmente diferente. O romantismo é aquilo que vende nos filmes, nos livros, etc. Tal. O romantismo ele não é um ato de sedução, não confunda. E sim uma ilusão, ou seja, uma forma de ver o mundo que não tem relação com a realidade. É aquele cara que pensa o seguinte, vê uma foto de um casal assim, ó, de abraçado, olhando para o mar infinito, assim, vamos dizer assim, né? Infinito, né? Vocês entenderam? Olhando para o mar, aquele horizonte bonito, e pensa que o casal fica assim 24 horas por dia olhando para o horizonte. Não, não é assim que funciona, certo? Olha só, nos dias de hoje, muitos homens não se comportam como homens. E isso se deve à falta de uma presença masculina real. Muitos homens são criados simplesmente assim, só com mulheres o tempo todo, e aí o cara tem uma carência de uma presença masculina, de fazer um trabalho masculino e tudo mais. Então o que acontece? Eles começam a criar idealizações, ok? Ponto. Esses homens frustrados têm como características gostarem do quê? Isso aqui não sou eu que estou falando não, tem um monte de pessoas falando a mesma coisa. Eles têm como características gostarem de videogames, certo? Pessoal, se você gosta de videogame, espero que você tenha menos de 12 anos de idade, ok? Não é pra maiores de 12, não tem nada disso. Pois bem, eles gostam de videogames, eles gostam de filmes românticos em geral, e falta de habilidade de conversarem com outros homens na vida real. Eles gostam de conversar pela internet, etc. Tal. Mas conversar com outros homens, inclusive, eles têm essa carência, eles não conseguem, eles têm vergonha de conversar com as pessoas. E aí é lógico, isso vai gerar o quê? Frustração. Bom, embora essas pessoas possam ter boa conversa e capacidade de se comunicarem pela internet, elas têm dificuldade de se comunicar no mundo real. Pois bem, os homens de hoje, eles vivem fantasias e ilusões da cabeça deles, ok? O que eles pensam do mundo, muitas vezes, só está na cabeça deles. Não está na Bíblia, não está na vida real. A Bíblia, ela é, vamos dizer assim, uma amostra da vida real. As pessoas não gostam da vida real, elas gostam da imaginação. Mundo mágico da Disney, mágico, ok? Eles gostam disso. Eles estão presos dentro das próprias mentes, enquanto que os warmongers, aqueles caras que vão lá fazer isso aqui em um monte de mulher, esses aí estão fazendo a festa por aí, o cara tá lá, mas idealizando a mulher, idealizando o casamento, idealizando não sei o quê. E a idealização nunca chega, ela só fica pronta nos estúdios Disney, ela não fica pronta no mundo real, ok? No mundo real tem banheiro que precisa ser limpado, tem comida a ser feita, tem roupa a ser lavada, tem trabalho, tem que conquistar o dinheiro, tem que resolver problemas. O mundo real é totalmente diferente do mundo mágico da Disney, ok? Pois bem, só que muitos homens eles estão presos aonde? Lá, dentro da mente deles. Eles pensam que tudo que eles estão pensando lá é real. Não é real, ok? Pois bem, a ilusão, ou seja, o romantismo, cria problemas na realidade, pois trata-se de uma ilusão sem propósito real. Tudo na realidade tem um propósito. As pessoas não gostam disso, mas tem um propósito.
Um dos problemas criados foram o que o pessoal chama hoje, classifica como incels. Esse movimento incel esse in aqui é de involuntário, são virgens involuntários. Chega com 30, 40 anos de idade e os caras chegam virgem, mas não porque eles são muito religiosos, não quiseram fazer nada disso. Eles chegam virgem porque eles são involuntariamente chegaram lá assim. Eles não encontraram nada no mundo real compatível com a ilusão deles. Então, aí começa a dar problema, tem uma divergência entre a realidade e a ilusão, uma divergência muito grande. O cara chega a 40 anos e fala o seguinte, mas espera um pouquinho, essa realidade está com problema. Não é a realidade que está com problema, é a ilusão que é o problema. Mas eles não percebem. Então esse problema aqui dos incels, não sei se vocês sabem, foi criado, não foi por um homem, o movimento foi criado por uma mulher especificamente, feminista inclusive, e de uma universidade. E hoje o pessoal vai lá e coloca isso na conta dos homens, porque a maioria dos incels, eles são homens. Mas foi criado por uma mulher dentro de uma universidade, só para constar aqui. Pois bem, então esses incels são os caras que se dizem involuntariamente celibatários, ok? Virgens. Que são pessoas que permanecem virgens até os 30, 40 anos de idade, mas não por motivos religiosos, e sim de forma involuntária. Ele queria, mas não deu certo, ok? Ainda assim, muitos desses incels, eles são o quê? Românticos patológicos, é uma doença, é um romantismo doentio. Eles olham assim as coisas como... é uma doença, um problema na mente, ok? Eles pensam que a culpa deles não encontrarem um bom relacionamento é do mundo e não deles, certo? O mundo tá podre e aí eles não encontram ninguém. Mas muitas vezes aparecem pessoas na porta, aparecem oportunidades e o cara não consegue ver. Ele pensa que o problema tá no mundo. O problema na verdade tá onde? Vai vendo. Se sua casa está suja, o problema é do mundo que tem poeira por aí ou é de quem não varreu a casa? Aí que tá. Você tem que pensar. O problema é que um homem não pode conseguir uma mulher e crianças que ele não consegue proteger. Então marca isso aí na cabeça. De novo, um homem ele não pode conseguir uma mulher e crianças que ele não consegue proteger. Ok, e se o cara é um fraco, vamos dizer assim, ele não tem nenhuma indício de liderança, ele não vai conseguir proteger ninguém do clã dele. Então... puxa vida, aí vai ter um problema aqui. Se ele não consegue proteger, ele é fraco, o que ele devia estar fazendo? Ele devia estar juntando com pessoas que são mais fortes ou juntando em grupo, que é o normal no sistema patriarcal. Você tem o que o pessoal chama de macho alfa e macho beta, ok? O macho alfa nos seres humanos, que são as lideranças, são só 5% dos homens. 5%. Os outros 95%, eles não têm capacidade de liderança. Ponto. Aí o que acontece? No sistema patriarcal, esses 95%, eles trabalham em conjunto com os outros 5%. Então você tem as lideranças alfa e você tem os liderados beta. As lideranças são os patriarcas em geral. E você também tem patriarcas que estão em crescimento, que no caso vão estar acompanhando o patriarca principal, alfa. Pois bem, então o que acontece? Os betas, junto com o alfa, eles são mais fortes. É óbvio isso. É bom para eles, é bom para todo mundo. Só que aconteceu alguma coisa que dividiu isso. Separou esses dois grupos, ok? Então o que acontece? Pro pessoal alfa, para as lideranças, tanto faz. Os caras não querem ser liderado, o problema é deles, ok? Um líder vai se virar sozinho, ele se vira lá. Não é o mundo perfeito, mas ele vai conseguir se dar bem. Agora, o pessoal que é enganado, os betas aí, que não gostam de patriarca também, que são iguais às feministas nos dias de hoje, aí eles vão ter alguns problemas. Pois bem, mas a questão é, um homem, ele não pode conseguir uma mulher e crianças que ele não consegue proteger. E ele não tem mais alfa, ele não tem mais o patriarca para dar orientação. Aí o que vai acontecer? Vai ficar mais difícil para quem é beta. Para quem é um homem que não tem liderança. Vai ser cada vez mais difícil. Mas de quem que é a culpa? É do cara que é um líder natural, que na verdade os caras não querem ser liderados, ou é dos outros? Vocês percebem a questão aqui? É assim, pessoal, eu estou colocando esses pontos, mas eu tenho muita história para contar hoje, vocês vão entender isso de forma perfeita no final do vídeo. Então vamos lá. Olha só, em geral, então os machos beta, basicamente os que não são líderes, se associavam a líderes familiares,
que são os patriarcas, para enfrentarem os desafios da vida. Juntos eles conseguiam fazer as coisas funcionarem. Separado, um ainda consegue, são as lideranças. O resto está na mão de quem agora eles estão pensando que são o líder deles, que é a mente deles. Só que a mente deles está vivendo uma ilusão. Então o que acontece? Eles não vão conseguir alcançar o objetivo. Esse é o problema. Então assim, note que uma pessoa, um incel, que é esse involuntariamente celibatário, ele nunca é um macho alfa. Ele sempre é um beta. Então pensa por já começa por esse ponto aí. Ele não é um alfa. Ele é uma pessoa que não é um líder nato. Você não vai encontrar um líder que vai ser assim involuntariamente celibatário. Você não vai encontrar isso, ok? Pois bem, e aí o que acontece? Hoje a gente vive num mundo onde as pessoas elas têm condições de apresentar as ideias delas e tudo mais. E as pessoas, por exemplo, aqui no caso, aqui, um cara aqui, ó, olha pra mim, ó, só um avião. Tá lá em cima, todo mundo olhando pro cara e o cara passando vergonha. A pessoa que não tem a habilidade de liderar, ele vai passar vergonha. Ele nem vai perceber, mas tipo assim, todo mundo que vai olhar vai fazer assim. Mas todo mundo percebe que ali não funciona. Mas o cara, ele não percebe. Porque ele tá preso na ilusão dele. Ele pensa assim, nossa, todo mundo tá olhando pra mim. Não é bem isso. Então, olha só. Vamos ao ponto. De quem é a culpa dos relacionamentos fracassarem hoje? Dos homens ou das mulheres? Aí vai um monte de gente. Das mulheres. As mulheres estão terríveis hoje. Eu concordo que tem muito problema. Mas vamos lá. Neste vídeo aqui sobre o romantismo, que a gente acabou de falar sobre a ilusão desse romantismo todo, olha só o que aconteceu. Quem reclamou mais? Homens ou mulheres? Olha só, o Gustavo, o símbolo tá azul porque é homem, o símbolo tá vermelho porque é mulher. O Gustavo diz assim, a mulher submissa ao homem, interrogação, interrogação. Ok, o outro diz assim, submissa ao homem temente a Deus, não ao homem fuleiragem que adora as coisas do mundo. Bom, se a mulher, ela foi lá e fez isso aqui com o homem fuleiragem, ela vai ter que se submeter ao homem fuleiragem. Ou seja, quem está decidindo isso aqui, a mulher foi lá e decidiu fazer o pimba-pimba, certo? Alguém teve que abrir a perna, certo? Pois bem, então o que acontece? Ela decidiu. Não fui eu que decidi, não foi a maioria das pessoas. Ela decidiu. Agora ela vai ter que submeter a quem? Pensa melhor antes de escolher uma pessoa fuleiragem. Agora, já a Pan, aqui uma mulher, disse o seguinte, ó, obrigada, Afonso. Você que é mulher, inclusive, porque está aqui com, ó, obrigada, Afonso. Que o Criador te abençoe e a todos nós. Pronto. Esse aqui é um comentário de homem, esse é de uma mulher. Vamos pro próximo. Mulher, ó, Camila, dando aqui um parabéns. Michele, parabéns pelo trabalho e conteúdo incrível. Pois bem. Aí vem um homem, Chilo, diz assim, ó, besteira. Amor não é só razão, é sentimento também. É claro que tem sentimento, tudo tem sentimento, pessoal. Tudo tem sentimento. Mas existe uma diferença entre você ser dominado pelo sentimento e você controlar as coisas. Romantismo, compromisso e respeito são base do amor. Não, ilusão não é a base do amor, ok? Ilusão não é a base do amor. Só se você estiver construindo um castelo na areia. Ó, mas os brutos não entendem. Você cita a Bíblia, mas a Bíblia fala de romantismo. O livro bíblico mais expressivo que fala do romantismo, diz o cara aqui quase chorando, é o Cantares de Salomão. Vamos lá, pessoal. O cara tá falando que o livro mais romântico da Bíblia é o Cantares de Salomão. Salomão, que teve 700 esposas e 300 concubinas. Nossa, ele era super romântico. Ele passava em cada um dos 1000 quartos que tinha das esposas dele, levando flores todos os dias. Tudo bem, benzinho, vim aqui e tal. Próximo quarto, 1000 quartos. Bom, você tá de brincadeira. Esse aqui é o livro mais romântico da Bíblia. Do cara que tinha 1000 esposas. 1000. Sei. Claro, muito romântico. Os brutos não entendem. Você vê assim, você vê aqui um cara beta, certo? Um cara beta, dizendo que os brutos não entendem. Tá falando bruto, ele tá chamando o pessoal, as lideranças de bruto. Ele, preso lá na imaginação dele, na loucura da mente dele, ele é o bonzinho. E os malzinhos são os brutos. Pera um pouquinho, a gente vai chegar lá. Vocês vão entender. Muitas pessoas já devem estar assim, não, Afonso, você está falando coisa que não bate. Pera um pouquinho, a gente vai na história daqui a pouco. Olha só, já ali disse o seguinte, precisava muito ouvir isso, obrigada. Que coisa. Mais um homem aqui, Marcelo. Errado, doutor, isso está mostrando o que aconteceu com Adão e Eva. A bruxa seria o capeta, a princesinha seria Eva e o príncipe seria Adão. Você tá de brincadeira, os caras têm problema mental, não é possível. O Frauzio diz assim, ó,
Cuidado com os extremos. Cantares de Salomão. Vem lá pegar Cantares de Salomão de novo. Pessoal, esses caras são umas piadas. O mal, ele entra através dos elos mais fracos, ok? Esses caras aqui são os elos mais fracos. Eles são fracos. Eles são fracos e eles pegaram as lideranças. Não estou falando desses caras aqui, estou falando assim, pessoas iguaizinhas com a mesma mentalidade. Eles pegaram as lideranças que pensavam e falaram o seguinte: não, vocês são muito brutos. Agora é só beijinho por aí. Pô, você tá de brincadeira, pô. Você tá de brincadeira. Aí os caras vão lá escolhendo péssimas opções. Continuando aqui, ó. Olha só, a Marli disse o seguinte, ó. O controlador deste mundo desencaminhou a mulher pelo romantismo. Olha só. E o homem pela pornografia. Os dois aconteceram assim mais ou menos juntos. A gente vai ver isso. Pois bem. Então o que acontece, ó? O problema, ele está realmente hoje nas mulheres, ok? Tá muito perigoso casar, inclusive. Mas a origem do problema está nos homens. Eu sei que muitas pessoas falam assim, não, você não quer pôr a culpa nas mulheres, etc. Eu ponho aqui, eu falo, ó, isso aqui tá errado, aquilo tá certo. Mas por que eu tô colocando, olha só, esses vídeos que eu coloquei aqui, todos têm um motivo. Por exemplo, a gente tá aqui, ó, o que é um casamento? A gente tá falando a importância, como é que é isso? Por quê? Você vai precisar disso aqui para entender a hierarquia de um casamento. Quando eu falo da hierarquia de um casamento, ou quando eu falo, por exemplo, de um casamento patriarcal, as pessoas não imaginam a relação que isso tem com o Messias. Elas não conseguem entender a questão por que tem as virgens esperando o Messias, o que significa, por que ele teve que morrer na cruz. Tudo isso tem a ver com o casamento, a gente vai falar mais para frente. Ou seja, o casamento, o próprio apóstolo Paulo, ele diz assim, casamento é um mistério, é difícil de entender. É algo assim tão primoroso que não é para qualquer um entender. Pois bem, agora continuando aqui, olha só. Casamento anulado pelo pai. O que é isso? É mostrar a importância do homem ali. Olha só, o warmonger. Por que a gente está falando dos warmonger? A gente vai entender, porque eles melaram o mundo inteiro aí com problema. Ó, casa e criança. Porque todos os vídeos aqui, sempre que eu falo alguma coisa, quem aparece reclamando são homens, não são as mulheres. Ok? Ó, casamento começa com sexo? Eu falei que não. O que acontece? Muitos homens chegam e falam, não, começa assim. Por que eles falam que começa assim? Porque eles têm vergonha de falar com o pai da moça, eles têm vergonha de fazer uma cerimônia simples, eles têm vergonha de um monte de coisa, então assim, não, já pimbei, já era, agora estamos casados. Não é assim que funciona, ok? Ou seja, de novo, sempre que eu estou vendo aqui nos comentários, por mais que eu vou lá e falo algumas coisas das mulheres que estão com problemas também, sempre aparece um monte de homem para falar que eu estou errado. É uma piada, só pode ser. Mas olha só aqui, questão de padrastos e macho mamífero na biologia. Também a importância de estar com o casamento, né? Ou seja, íntegro, limpo, ótimo, excelente. Essa questão aqui, ó, a salvação da mulher, então. Isso aqui, nossa, olha só. Coloquei aqui, teve vários negativos, quase 2% negativo. E quem mais reclamou foram homens. Vamos pegar aqui o Lucas. Olha o que ele diz assim. Ele diz o seguinte, primeira coisa, ele não refuta nenhuma passagem bíblica, né? Eu coloco as passagens bíblicas, as pessoas, não, ignora, põe para baixo do tapete a passagem bíblica. Eles não explicam, tudo bem. Ele diz assim, quanta ignorância. Deus é machista? Quem está falando isso é ele. O Criador, ele cria tudo da forma como ele quiser. Por exemplo, as abelhas. A abelha é diferente. A abelha, por exemplo, a abelha rainha é a que fica na colmeia, os machos depois vão tudo se perder por aí. Na verdade, quem manda é a abelha rainha. Agora então o Criador é feminista. Não, não é. Ele cria da forma como ele quer e acabou, ok? Tem criações dele que se comportam de um jeito que ele criou e outras se comportam de outro jeito, ok? Mas ele definiu no caso do homem, porque o homem e a mulher, eles fazem parte do topo da criação. Então ele definiu como é que funciona o relacionamento do homem e da mulher, ponto. E ele diz assim, Deus é machista? Deus fez a mulher com o objetivo para dar ao homem? Qual o problema? Ele faz o que ele quiser, o Criador faz o que ele quiser. O cara aqui, ele pensa que ele é maior que o Criador. Posso garantir para vocês, isso aqui é um macho beta, certo? Se bobear, não, aqui ele vai dizer que ele é casado, mas ele é um macho beta que alguém vai montar nas costas dele. Aí ele vai falar aqui que ele é casado há 15 anos, eu vou contar uma coisa para vocês aqui. Eu conheço várias pessoas que se divorciaram depois de 30 anos. Eu conheço pessoas que chegou lá nos 70 anos e se divorciou da mulher e vice-versa. Aí vem a pergunta, o cara vai lá, faz tudo errado, e ele pensa que por ele estar 15 anos com a mulher dele, daqui 20 anos ele vai estar junto ainda. Se ele fizer tudo errado,
uma hora o negócio colapsa, ok? Eles podem se aguentar, etc, se segurar onde conseguir, mas se não seguir regra bíblica, ó, desaba. Aí o cara vai ficar lá chorando com 70 anos de idade. Vai vendo. Olha só. Podia ter feito ela sem cérebro, o cara disse. Já que depende do homem pensando dela. Não foi isso que eu falei, certo? Não foi isso que eu falei. Por exemplo, a minha esposa e eu, a gente senta junto para decidir as coisas. Mas a palavra final é minha. Só isso. Só a palavra final, a decisão final. Tem duas opções. Quem decide sou eu. Só isso. Mas a minha esposa sempre está comigo, sempre está tomando decisões junto comigo. E é assim, sim, é uma pessoa brilhante. É lógico, eu vou prestar atenção, como eu já disse. Quando você é um empresário, você entende isso melhor. Por exemplo, na minha empresa, quem manda sou eu. Porém, eu tenho um monte de funcionários super inteligente. Às vezes o pessoal fala pra mim assim, Afonso, tá errado, você tem que fazer assim, assim, assado. O que eu faço? Eu uso meu bom senso. Ah, você tá certo, então vamos fazer assim, assim, assado, como você disse. Ponto, acabou ali a conversa, certo? Não é porque eu mando que os outros não pensam. Mas o cara não tem capacidade de entender isso porque ele é um beta. É um homem beta, fraco. Então o que acontece? Desculpa o pessoal falar dessa forma, não tem problema em ser beta. Sempre alfa e beta trabalhou junto. Só que os caras estão destruindo tudo. Eles destroem atacando quem? As lideranças, sempre foi assim. E para quem acha que eu estou sendo um pouco rude, deixa chegar na parte onde a gente vai falar o que aconteceu lá em 1960 e 70 e vocês vão entender o quanto grave isso foi. Então vamos lá. Olha só, Deus nesse caso poderia ter enviado Jesus através de barro também e não do ventre de uma mulher. Negativo porque está lá nas profecias que ele viria da linhagem de Davi. Então não daria para fazer do barro. O barro não tem linhagem direta com Davi, certo? As pessoas não percebem isso. Mas continuando aqui. O casamento é isso. É lado a lado, é respeito mútuo. Sim, é respeito mútuo, é lado a lado. O cara não entendeu. Só que, quando é lado a lado, respeito mútuo, tem duas pessoas. E se der indecisão, quem que manda? Tem 50% dos votos para cada um. O que vocês fazem? Ficam parados? Alguém tem que decidir. E não tem vergonha nenhuma o homem dizer que é ele que decide, porque isso é bíblico. Continuando aqui, ó. Não tem nada a ver com hierarquia. Quem manda mais ou menos. Tem a ver sim, o cara não tem capacidade de entender porque ele não sabe o que é ser um líder. Ele não sabe o quanto é dolorido ser um líder. Quando você lidera coisas, por exemplo, estou liderando minha empresa. Ok, poxa, a responsabilidade do salário de todo mundo é minha. Isso não é trivial, percebe? Então assim, se eu falar o seguinte, ó, eu não vou tomar decisão, toma a decisão vocês aí, e de repente falta dinheiro pro salário, de quem que é a culpa? Não importa, eu deixei a decisão na mão dele, mas a culpa ainda vai ser minha. Então se vai cair nas minhas costas, quem toma a decisão final sou eu, certo? Pois bem. Aí, essa aqui, eu acho que essa mulher não assistiu o vídeo inteiro. Ela colocou um comentário aqui, blá 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 blá, Afonso, blá blá blá, salvação individual e etc, tal, bibibi, bibibi, blá blá blá. E aí aqui tem o símbolo de um gato. Sempre que você vê uma feminista, você vê o gatinho. Você vê o miau. Você vê uma feminista falando no YouTube, de repente seu miau. Ela levanta o braço e tem uns arranhados de gato, assim. Clássico, clássico. Pessoal, a todo mundo que gosta dessa vertente, assim, sou independente, sou totalmente independente, sou uma mulher independente, não preciso de ninguém, vou deixar um videozinho pra vocês aqui, 30 segundinhos, e eu já volto pra gente continuar. I'm gonna say that I'm at the top of the list of the eccentric crazy cat ladies. And they're beautiful. They are just graceful, and I enjoy watching them. I have taken in and lived with 28,000 cats. That's probably a record. Some cats in my bedroom with dogs, and I just said that's it, and I moved out. The tree is now so big that Linnea has staff and a team of volunteers to help run it. Currently, for food, litter, maintenance, staffing, vet, medical. Ok, pessoal, eu sei que tem um monte de mulheres que vão adorar passar velhice com gato, ok? Mas a verdade é o seguinte, no nosso último momento de respiração, tá? Os gatos podem até falar miau, você pode até gostar deles, fazer um carinhozinho, mas a verdade é o seguinte, acabou ali, acabou, não tem mais semente. Então o que acontece? Eu tô falando, tem pessoas que realmente têm problema para engravidar e tudo mais, tem a opção de adoção, a gente vai conversar sobre isso aqui no canal, sobre a opção de adoção, quais são as melhores formas, como fazer corretamente, não fazer na loucura, a gente vai falar sobre isso. Tem muita experiência aí por trás dessa questão de adoção, eu já conversei com muitas pessoas, cada uma traz um conhecimento diferente, tem formas
boas de fazer isso e tem formas erradas de fazer isso, e eu posso garantir 90% faz de forma errada. Mas, assim, pessoal, tem pessoas que têm toda a condição de ter filhos, tem toda a condição de fazer as coisas acontecerem, e depois começa assim, eu sou independente, sou uma tartaruga andando no mundo sozinha e agora eu consigo chegar a 1000 anos. Tudo bem, não tem problema. Mas a verdade é o seguinte, não foi para isso que foi criado o mundo. Se a pessoa entende que a Bíblia é um livro verdadeiro, ela tem que entender qual o objetivo dela nesse mundo, certo? Pois bem, dito isso, vamos lá. A origem dos problemas está em homens fracos e maus tomando decisões com base em ilusões. Tem um monte de homens fracos e maus, presta atenção, tomando decisões pelos outros com baseado no coraçãozinho deles. Não aqui, ó, certo? Não na Bíblia. E, de novo, eu sei que tem várias pessoas já incomodadas. Espera mais um pouco que vocês vão entender até o final. Tá aqui uma piadinha, né? O alfa e o beta, que tá o cara da Argentina colocando a mão nas costas do outro. O cara da Argentina colocando a mão nas costas do canadense, aí, do presidente do Canadá. Aqui o cara da Argentina e sei lá quem. Aqui o cara da Argentina com a mãozinha dele no bolso aqui, quando vai falar com o Donald Trump, né? Ou seja, tem pessoas que têm a postura, tem tudo para ser uma liderança. Você pode não gostar do cara, mas o cara tem postura para ser uma liderança. E seria natural as outras pessoas olharem e falar o seguinte, a gente vai seguir uma liderança. Mas a gente não sabe se esse cara é mal ou bom, não dá para saber. Mas quando a liderança é dentro da sua família, seria tão óbvio seguir a liderança familiar, o patriarca familiar, que tipo assim, não tem segredo. Só uma pessoa com problema não percebe uma coisa dessa. Agora, vamos lá. De novo, tem lá o que o pessoal chama de macho beta e alfa. Vocês vão entender ainda onde eu vou chegar. Olha só, tem aqui a comparação dos dois, né? O cara aqui, por exemplo, até mais jovem, o cara aqui mais velhão. Esse aqui tem mais chance de conseguir ter filho do que este aqui. Olha só, desvia o olhar, tem uma linguagem corporal ruim, né? Os caras são machos assim, no comentário. Ah, Afonso, isso aqui e tal. Na vida real é outra coisa, é só assim, né? Só abaixando, olhando assim. Já o outro não, olha no olho, certo? Tem boa postura. Este aqui, ó, tem medo de encarar problema. Este aqui não, é para resolver problema. Este aqui, ó, age com emoção, esse é o ponto. Esses caras gostam de agir com emoção. O problema é que a emoção, ela pode te enganar. Já o raciocínio crítico de um líder, ele não vai julgar pela emoção que ele está tendo. Ok, me contaram essa história triste. Ok, agora eu quero saber os detalhes. Certo? Vou dar um exemplo aqui. Uma moça aqui, uma inscrita, mandou uma mensagem para mim, querendo me convencer a eu falar para ela de que ela deveria se divorciar do marido. Ok? Aí o marido bate nela? Não. Acontece alguma coisa com ela? Não. Ela era uma pessoa simples, morava no interior, na roça, tinha zero. A família dela tinha zero. Aí ela casou com o cara, etc. tal. E aí ela diz o seguinte, que o cara é um vagal, que o cara não trabalha, que o cara fica o dia inteiro no computador, que o cara não dá atenção pra ela, e que não sei o que, e não sei o que, e o cara é um vagal, ele não sai de casa, e etc. Pronto, esse é o marido dela, ok? Pois bem, aí ela diz assim, mas olha só, se eu me separar dele, já que ele não quer ir pro campo, eu consigo metade do patrimônio, eu consigo comprar uma fazenda de 2 milhões. Ah, ok. Você consegue comprar uma fazenda de 2 milhões, e você ainda vai ter dinheiro para se sustentar. Tá, o seu marido, ele é um vagal. Mas você tinha zero, e agora vocês têm um patrimônio de 4 milhões, que você quer pegar metade. Ele não parece tão vagal pra mim. Tipo assim, percebe? A pessoa vai lá com uma chantagem emocional. Ah, mas ele não gosta de mim. Ah, mas isso e aquilo. Tá faltando comida? Não. Tá faltando roupa? Não. Ele cumpre com as obrigações matrimoniais? Cumpre. Então qual que é o problema? É que ele não concorda comigo de ir pro campo. É que ele não concorda comigo tal coisa. Desculpa, ele não tem que concordar com você. No caso da mulher, quem manda na casa é o homem. Ela não gostou, tipo assim, tem que ser submissa ao homem. Alguém tem que tomar decisão. Você percebe? O cara ganhou o dinheiro, a mulher tá tentando sacar o dinheiro que ela não ganhou, porque ela já veio de uma família humilde, nunca trabalhou, agora o cara trabalhou pra caramba, juntou 4 milhões, a mulher quer metade. Então percebe? Não dá pra ir pela emoção. Se você vai pela emoção, você cai em um monte de conto vigário. Agora vamos lá. O macho beta, da natureza também, ele não é um líder. Agora, quem não é líder precisa de um líder. E que seja um líder familiar. As pessoas procuram líderes políticos, procuram líderes em todo quanto é lugar, mas não procuram na família, o patriarca. Porém, olha só, as pessoas que são dominadas por emoções, elas caem no que eu chamo de joguinhos.
chutam os líderes e caem no colo do capeta. Veja bem, quando você tem uma matilha de lobos, você tem um alfa lá. E esse alfa, ele trabalha para ele mesmo e trabalha para a matilha inteira. Então, quem está atrás, eventualmente macho beta, ele sabe que eles trabalhando junto vai dar certo. O criador fez dessa forma. 5% de homens são lideranças, outros 95% não são. Não tem habilidade, não gosta, certo? Pois bem, agora vamos lá. O que é um exemplo de joguinho? Vamos lá, vou falar. Tem um termo que o pessoal usa aqui nos Estados Unidos que é they play games. Eles jogam joguinhos, que os warmongos jogam jogos, né? Então, olha só, exemplos de joguinhos, vamos lá. Por exemplo aqui, ó, a Miriam diz assim, Afonso, e no caso do homem que conhece a palavra, o cara é bíblico, tá? Ela faz a pergunta. Mas mesmo assim, mesmo sendo bíblico, ele decide sair de casa, abandonar filhos, esposa grávida e ficar com outra mulher. O cara é um homem bíblico, mas ele decidiu fazer uma coisa não bíblica. O que será da repudiada? Vejo tantos casos assim. Bom, vejo tantos casos assim, de cara. Se ela vê, é porque ela está falando teoricamente, porque não é com ela, não é na família dela. Ela vê tantos casos assim. É um joguinho. Afonso, e se uma laranja virar uma melancia? O que acontece? Você viu isso? Ah, não vi, mas eu estou aqui criando essa hipótese. Ah, essa hipótese. Não vou responder hipótese, pessoal. Eu não respondo hipótese. Quando eu vejo uma hipótese, eu apago. Eu apago. Por quê? Porque é só para contaminar a mente dos outros. Eu, como uma liderança, eu penso o seguinte, tudo que é uma hipótese é joguinho emocional comigo. Não tem joguinho emocional. Ah, mas e um homem que é bíblico e abandona a esposa? Ele não é bíblico para começar. Ah, mas não existe. Porque isso aqui é o que é? Ah, eu vejo tantos casos assim. Ela não sabe dizer quem que ela viu. O outro aqui, o Enoque, diz o seguinte, ó. Olha só, ele vai lá, vai falar um monte de coisa, vai falar que olha só, que várias coisas contra o que eu falei, que a mulher não tem que ser submissa a nada, etc, tal. E ele diz assim, e veja bem, pode parecer exceção que ele está falando, pessoas que não tem nenhum patriarca em nenhuma configuração. E aí diz assim, pode parecer exceção. 1 a cada 100, por exemplo. Pode, mas pode, nessa situação, mostra que essa exceção mostra que esse argumento é inválido. Ele está argumentando contra mim, dizendo o seguinte, olha, a salvação não pode necessariamente ser submissão a um homem, porque tem pessoas que não vão ter um homem. Mas o próprio Paulo falou, o líder da congregação também é um homem. Então, nesse caso, se a mulher não tem nada para ser submissa, tem o líder da congregação. Ah, mas se a mulher não vai para a congregação? Ah, fica difícil, pessoal. Fica difícil. A mulher não quer absolutamente nada, não quer ter relacionamento com nada. Quer ficar num bosque, aí fica difícil. Aí é outra conversa. Não é bíblico. Agora, veja bem, a Bíblia não diz assim, vá para o bosque e fique lá beijando árvore. Não é isso que diz na Bíblia, certo? A Bíblia é um sistema patriarcal. Não gostou? Paciência. Diz que não gosta da Bíblia, mas ela é um sistema patriarcal. Agora, diz assim, ele está falando sobre exceção. Quando o cara está falando, pode ser uma exceção, pode ser 1 a cada 100. Isso aqui é um joguinho. É um joguinho, não é um fato real. Não tem nome, não tem pessoa, não tem nada. É um joguinho, um joguete. Joguete, lixo, é apagado do canal. Vem com hipótese pra cima de mim, é apagado simplesmente. Vamos lá. Agora, vamos lá, essa pergunta aqui. E os homens que bebem e batem na mulher? Eu recebi um monte de perguntas desse tipo. E os homens que bebem e batem na mulher? Pessoal, sério, eu sou uma pessoa que, assim, eu tenho meus sentimentos, mas eu penso. Eu já vi muitas pessoas que bebem, tá? Na minha profissão, as pessoas costumam beber. Por quê? Porque a gente costuma ir pro meio do mato, fica lá muitos meses no meio do mato, às vezes. Aí a gente fica cansado, muito mosquito, etc. A gente chega no hotel, quer tomar uma cervejinha. E tem pessoas que bebem a mais. Eu conheço um monte de gente que bebeu a mais do que deveria muitas vezes. Ok. Eu nunca vi esses caras que bebem sair batendo nos outros. Eu nunca vi, certo? Eu nunca vi um bêbado sair por aí esmurrando os outros. Eu nunca vi. O que acontece é o seguinte, quando as pessoas falam essa lenda de que o homem bebe, chega em casa e bate na mulher, e o homem bebeu uma cerveja, chegou em casa e falou assim, minha mulher não sabe de pancada, pá, pá, pá. Isso não existe, ok? O que pode acontecer é, o homem bebeu, gastou um dinheiro que não deveria da família, a mulher pega o cara na porrada, e eventualmente pode acontecer o pior. Mas um homem simplesmente que ele não é provocado e o cara tomou uma cachaça lá, ele não sai por aí batendo nos outros. Ele pode sair alegre, ele pode dançar, ele pode fazer umas coisas, mas eu nunca vi. Ah, mas Afonso, eu vi. Ah, desculpa, pessoal, eu conheço muita gente que já se alcoolizou demais, um monte de gente. A minha profissão é uma profissão onde tem muitas pessoas que bebem demais, ok? A minha profissão. E o que eu vejo assim, eles não saem por aí batendo nos outros. Não é assim que funciona. Mas existe uma lenda que as feministas contam do homem que chega em casa batendo na mulher.
E os homens, agora, eu conheço sim mulheres que reclamam do homem que chega em casa e gastou dinheiro com pinga. Isso aí eu conheço, ok? E os homens que abandonam a mulher para ficar com a outra mulher. E aí, Afonso? Pessoal, é sempre assim. A mulher dele era uma santa, não fez nada de errado, etc. tal. Era uma pessoa muito boa, cozinhava, fazia tudo de bom. E um dia ele chegou e falou o seguinte: ah, tudo que você faz de bom pra mim, eu não quero. Eu vou arriscar com uma outra mulher ali. Sei. Olha só, e os homens que agridem suas mulheres? É lógico, o homem chega em casa e pensa o seguinte: ah, é uma mulher, vou bater. Não existe isso, não existe, ok? Existe o oposto existe, com o homem não existe. É muito, não tem como acontecer isso. O cara chega do nada e começa a bater numa pessoa, não existe, ok? Ó, fazer julgamento em história mal contada é coisa de macho beta. Macho beta, ele é muito sentimental, ele faz péssimo julgamento porque ele pega a história mal contada e ele resolve dar a opinião dele, ok? Então, porque ele é dominado por emoções plantadas por filminhos, por TV, pela escola e assim vai. Agora, olha só, vou pegar alguns casos aqui para vocês entenderem o que é uma decisão ruim. Por exemplo, um cara no IUIC. Os caras têm muitos vídeos de casamento no IUIC, né? E aí ele conta o caso de um membro lá da igreja deles que teve um problema assim. O cara, ele chegou lá na igreja deles, lá no IUIC, e falou o seguinte: ah, minha esposa não veio aqui no Shabat. Tudo bem, a gente vai estudar. Beleza. O pastor falou: tá tudo bem com ela? Ah, tá com dor de cabeça, nada demais. Na outra semana, segundo Shabat, mesma coisa. Mulher não compareceu. Terceira semana, o que aconteceu com sua esposa? Ah, tá com dor de cabeça. Quarta semana, dor de cabeça. Quinta semana, dor de cabeça. Na quinta semana, o pastor vira pro cara e fala: que tal você passar na sua casa, ver lá como é que tá a dor de cabeça da sua esposa? O cara chegou em casa, a mulher estava em cima da cama, fumando um charuto de crack, certo? Com o berço do filho do cara, de 1 ano de idade, do lado. A mulher fumando charuto de crack do lado de um bebê, ok? O cara tem um chilique. O cara: por que você está fazendo isso? Você não vai na igreja para fumar crack? Do lado do nosso filho? Aí de repente ele olhou e falou assim: o que tá acontecendo aí no banheiro? Aí sai um outro cara puxando as calças pra cima: não, não é nada não, cara, eu só precisava fazer xixi. E saiu fora. O quê? Aí vem a mulher: ah, o cara foi lá e pegou e jogou minhas roupas pela janela. Jogou, que coisa, que maldoso, cara. Aí ela esquece de contar que tá fumando crack do lado de um bebê, que tinha um amante no banheiro. E aí o beta tá lá defendendo a mulher, porque é um tonto, porque vai lá na base do coraçãozinho, ok? Olha isso aqui, ó. Isso aqui foi um e-mail que eu recebi aqui do canal, de um inscrito, que o cara disse o seguinte: o cara tinha um filho e uma filha. Aí, beleza. Aí ele desconfiou que o primeiro filho, não era dele. Então ele fez o DNA dos dois, descobriu que a filha era dele e que o filho dele não era dele. O filho dele foi uma traição que a mulher dele fez sem ele saber, certo? Mas ele fez a pesquisa do DNA direitinho para saber. Fez com o cara, que era assim, o pai desse cara, ele se casou com uma mulher que já tinha um filho, certo? Os dois cresceram juntos, os dois irmãos. Beleza. O irmão que não é irmão, que era o filho da mãe, mas não do pai, ele pegou e com a mulher do cara quando ele casou, certo? Então o que acontece? A mulher dele teve um filho com o irmão, e um dele ele não sabia de nada, cuidou das crianças e tudo mais, beleza. Aí ele descobriu que ele não era pai. O que ele quer fazer? Quer sair da casa, naturalmente. Aí, só que dentro da casa mora o cunhado, que ele diz que ele entende que o cara é pedófilo, ele tá com medo de deixar a filha dele dentro da casa com o cunhado, que mora junto, um perdedor, certo? Macho beta. Aí a filha dele tá lá, ele tá com medo de deixar a filha. O que ele tá fazendo? O cara engole a seco, está morando com aquele demônio que é a mulher dele, que traiu com o próprio irmão, vamos dizer assim, para cuidar da filha legítima. Aí as pessoas falam assim: um dia o cara tem um surto paranoico, joga a roupa da mulher para fora, vem um beta: ai, coitada da mulher, os homens são maus, etc. O cara não conhece a história. Se você não conhece a história inteira, com detalhes, não julgue, ok? Pois bem, mais uma aqui. Esse aqui foi um inscrito que deixou uma mensagem muito interessante aqui, que aí assim a gente vai começar a entrar numa parte mais pesada. Ele disse o seguinte, ó: interessante. Olha só. Ainda que uma mãe te desampare, eu, seu pai, não te desampararei, certo, Criador? Pasmem com o que eu vou falar, diz: meu irmão teve um filho anos atrás e levou o filho para o meu pai conhecer, o neto,
certo? Meu pai pegou o bebê nos braços, brincou com ele um pouco, e depois que meu irmão foi embora, ele disse à minha mãe, aquele bebê não é dele. O avô disse isso. Quase 10 anos depois, meu irmão, fazendo as contas das semanas, decidiu fazer o exame de DNA e realmente descobriu que o menino, agora já grande, realmente não era filho dele. Ok, estranho, ele disse que o irmão não notou, a mãe não notou, ninguém notou, mas só o pai notou. Tem uma questão nisso aí, depois uma hora a gente discute mais pra frente. Como é que o ser humano sabe, não aqui, mas ele sabe, ele sente que o filho não é dele, ok? Tem uma discussão sobre isso, a gente faz depois. Mas beleza, então o que acontece aqui? Olha só, a questão, você vê, o cara tem um filho ilegítimo. Aí acontece um problema com a mulher, vai vir um monte de beta falando o seguinte, coitada da mulher, ou não sei o que. A mulher traiu o cara cuidou de uma criança que não era filho dele, com todo o amor, e de repente descobre que não era. Poxa, pessoal, olha isso aqui, ó. Esse cara aqui é um exemplo. 35 anos, ok? 35 anos, o pai dele tem um relacionamento muito frio com ele, certo? O pai dele tem um relacionamento muito frio. Aí esse cara morou com a mãe, viu que a mãe não era muito flor, ok? Tá morando com a mãe, viu que a mãe não era muito flor, o pai não conversa com ele. E chegou a uma conclusão, que ele provavelmente não era filho do pai dele. Fez um teste de DNA, tá aí no YouTube pra vocês verem o que aconteceu. E é lógico, como sempre, né? A mamãe jura que nunca fez nada com ninguém, era uma santa. Só que não, o pai dele, que era frio com ele, não era o pai dele, ok? Já fez muito em pagar a comida, etc, tal, porque o cara não era filho do pai. Só que aí vem o Betinha e fala o seguinte, ai, pô, que pai durão, que maldade do papai, etc. O cara não conhece a história inteira, ele vem julgar. Essa questão, assim, a diferença entre quem não sabe ser líder e quem é líder, o líder ele não toma a decisão sem pensar bem, sem entender cada um dos pontos, certo? Mas os outros que pensam que todo mundo é líder, aí fica difícil. Olha essa outra aqui, tá vendo a mulher aqui, ó? Mulher bonita, olha só, o marido chegou lá, bateu na mulher, destruiu o rosto da mulher, ficou horrível. Agora, olha só, o marido fez isso por quê? Porque o teste de DNA confirmou que os 3 filhos dele não era filho dele. A mulher foi lá, traiu o cara, riu da cara dele pelas costas, etc. Com 1, com 2, com 3 caras diferentes. Aí o cara vai lá e descobre que ele cuidou de uma criança que ele não era pai, imaginando que era. Tipo, imagine a dor que o cara sente. Ah não, com certeza, na mulher também doeu. Não estou dizendo que ele deveria ter feito isso, não, de jeito nenhum, não estou dizendo isso. Mas, veja bem, não dá para julgar uma pessoa sem conhecer a história inteira. E a história muitas vezes aparece lá na frente. Olha mais um aqui, mais um exemplo. O Neumário colocou um comentário aqui. E lembre-se, a gente não chegou ainda na década de 60 e 70, que é o assunto de hoje. Conheço 3 casos assim. 1. Meu tio tinha uma filha e com o passar dos anos percebeu que a criança não parecia com ele. Fez exame de DNA e descobriu que não era pai biológico. Minha tia tinha o traído e engravidou do amigo dele. Ok. E diz assim, meu tio não se divorciou, continuou morando na mesma casa, mas separaram corpos. Também continuou ajudando a criar a criança. Ponto. Veja bem, os homens, eles são assim... Eles podem ter 1000 problemas, mas as mulheres também não estão ajudando, certo? Mas ainda assim, vai chegar o Betinho aqui e vai falar, ai, coitadinha da mulher, etc, tal, por qualquer coisa. Ó, 2. Meu pai conheceu um rapaz que após o acidente do filho caçula foi doar sangue e adivinha, também não era filho. A mulher saiu para fazer uma academia de ginástica, certo? Pois bem, a Thalita fez um comentário aqui, ó. Eu passei por isso, meu padrasto me batia, me espancava, me maltratava, era horrível. O meu pai nos abandonou e foi curtir a vida. Veja bem, o pai abandonou e foi curtir a vida. A gente tem que tentar entender isso. Por quê? Hoje a gente vai entender o porquê muitos pais abandonaram a casa e foram curtir a vida. Isso não é normal, ok? Isso não é normal. Numa casa normal, isso não é normal um homem fazer. Não é normal. Ponto. Então assim, vamos lá. Primeira coisa, a questão dos nascimentos não maritais. As crianças que nascem fora do casamento especificamente, ok? Então assim, o que a gente tem nos Estados Unidos? A gente tem nos Estados Unidos que hoje, na média entre todas as raças que tem nos Estados Unidos, as mulheres, 40% das crianças nascem fora do casamento. Fora. Não estou falando que não se sabe quem é o pai. Estou falando assim, as pessoas sabem até quem é o pai, sabe, mas nasceu fora do casamento. Ok.
E aí esse número chega a 70% das mulheres afrodescendentes. 70% das mulheres afrodescendentes têm filhos com homens que elas não são casadas, ok? Pois bem, isso leva a uma série de problemas, ok? E isso, adivinha, está acontecendo no mundo inteiro. A América Latina tem a maior taxa de crianças nascidas fora do casamento. E os países que tradicionalmente são católicos têm a maior quantidade de crianças nascidas fora do casamento. No Brasil, aumentou de 56% as crianças nascidas fora do casamento em 2000, para em 2009 chegar a 65%, e agora a gente já deve estar muito mais que 65%. O Chile é recordista, já chegou em 70% em 2013. Ok. Então aqui está a curva, certo? Antes, ó, menos de 10%, menos de 5% nascia fora do casamento. Hoje a gente já está aqui, ó, em 40%. Para as mulheres afrodescendentes, esse número era menor de 20% e agora já está aqui em 70%. Ok? Agora, olha a questão aqui. Qual é o problema? O problema é, crianças que nascem fora do casamento, elas, em geral, vão ser pobres. E os caras que dizem que estão preocupados com a pobreza, eles incentivam as crianças a nascer fora do casamento. Alguém está mentindo. Ponto número 2. Olha só. As crianças que nascem fora do casamento, em geral, têm problema com crime, vão ser presas em algum momento da vida, e tem problemas com a escola, certo? Mas você não vê propaganda do governo incentivando as mulheres a não se divorciar, pelo contrário. Você não vê nada disso. Você não vê propaganda do governo incentivando as pessoas a terem filhos depois do casamento. Agora vem o ponto pesado, que vocês vão entender a crítica aqui, que é o seguinte, a questão da legitimidade das crianças. O que a gente tem no mundo é um número crescente de crianças ilegítimas, que o pai biológico não é pai biológico nada. Então olha só, esse tipo de criança ilegítima é conhecida como bastardo, ou agora, mais recentemente, como criança natural. É a criança feita naturalmente. O natural é você não ser casada e aí ter lá, você não sabe quem é o pai. Quem fez isso, a gente já discutiu isso lá no canal Ciência de Verdade. Quem propôs isso foi lá Platão, certo? Que as mulheres, os homens não deveriam saber quem é pai de quem. Porque o homem ele tem a tendência em proteger a sua prole. E Platão tinha a ideia de que se o homem não souber quem é o filho dele, então ele vai defender todas as crianças. Não é assim que funciona, é lógico, não preciso falar isso, né? Mas ele tinha essa ideia, e essa ideia vem até os dias de hoje. Tentar descaracterizar quem é o pai da criança. Ok. Agora, quem fazia isso? Vocês têm ideia? A gente já vai ver. Olha só, e tudo isso começou a aumentar o número de crianças ilegítimas, quando? Na década de 60 e na década de 70, que a gente vai conversar hoje. Quando teve a Revolução Sexual, que foi criada em universidade, dentro de universidade, que criou literaturas para isso. A gente vai ver isso. Essa Revolução Sexual aconteceu aqui, entre a década de 50, 70, mais ou menos, parou aqui em 80. E olha o que aconteceu, foi quando as mulheres saíram de casa e foram para o trabalho. A liberação do sexo fez com que acontecesse exatamente isso. As mulheres fossem para a questão do trabalho. Quem criou isso aqui, quem criou essa questão toda da liberação sexual, a gente vai ver, foi o movimento feminista. Pois bem, e elas sabiam exatamente o que estavam propondo, e quando eu digo elas, não é bem elas, porque todo o movimento feminista foi bancado por homens, ok? Então vamos lá. Olha só, aqui tem um artigo falando sobre a ilegitimidade, revolução sexual e mudança social na Europa moderna, aonde o pessoal vai colocar aqui nesse artigo que, basicamente, você saiu de um patamar de ilegitimidade que era mais ou menos 3% lá em 1700, 1800, até 1900, 3%. 3 a 5% das crianças, elas não são do pai biológico delas, ok? Isso lá antes de 1900. Até hoje o pessoal usa esse dado de 3%, que eu até falei outro dia, mas na verdade já tem artigos mostrando que a gente está tratando nos dias de hoje entre 10 e 30%, 30% de crianças ilegítimas, ok? E a gente já vai ver aonde estão essas crianças ilegítimas. Então você saiu lá numa média de 3%, lá no século 17, 16, e você foi subindo isto. Pois bem, tem vários estudos mostrando sobre a questão da revolução
sexual, teve mais uma antiga e teve essa mais recente. E a gente vai começar a analisar isso agora. Agora o negócio começa a ficar quente, que vocês vão entender um monte de coisa, e é agora que começa a ficar perturbador. Então assim, eu vou parar 10 minutinhos, vou deixar o cronômetro aí, vou tomar uma água, vou me secar aqui e tudo mais, porque tá quente pra caramba hoje, e a gente vai falar sobre isso aqui. A taxa de filhos ilegítimos hoje está entre 10% e 30% nas estatísticas oficiais, vamos dizer assim, não bem oficial, porque não é do governo, mas assim, de artigos científicos que falam sobre o tema. Bom, enquanto isso, pessoal, deixa a opção aí, o link abaixo, quem tiver interesse da área de membros, certo? Lembrando de novo, esse vídeo, quem não conseguir assistir ele inteiro, não tenho mais tempo de assistir, etc, tal, quero assistir na sexta, segunda, etc, tal, vai estar lá para os membros nível 1, e para o membro nível 2 e 3 também vai estar, só que para o membro nível 2 vai estar também o curso de casamento que eu vou colocando aos poucos essa semana. E quem se tornar membro recebe do lado do nome esse símbolozinho, para quem tiver um mês como membro recebe esse, 2 meses, 3 meses, e assim vai até 2 anos, se eu não me engano. Bom, eu vou parar um pouquinho aqui e eu já volto para a gente continuar.
Ok, pessoal, voltando. Então, olha só, vamos lá. De quem que é a culpa de todos os problemas que tem hoje? Pessoas dizendo que o pai não gosta, que também sofreu abuso de fulano, ciclano, etc, tal. Os casamentos não vão bem. De quem que é a culpa? Bom, algumas pessoas vão dizer o seguinte: Afonso, se as mulheres fossem como antigamente as mulheres eram boas, etc, tal. Vai vendo. Você pensa que as mulheres antigamente eram melhores que as de hoje. Vai vendo, vai pensando um pouco aí. Então é o seguinte, tá vendo esses caras aqui? Olha só, os hippies. Make love. Pra eles, love é isso aqui, ó. Afogar o ganso, ok? É como se não houvesse amanhã. Faz isso aqui o quanto você puder. Isso aqui é a visão dos caras aí. Make love, not money. Não sustente sua família, nada. Compra uma Kombi e sai por aí, ó, só tchucu, certo? Afogando o ganso. Esses aí são os hippies. Esses caras aqui, eles não eram líderes de nada. Eles eram um monte de, o que o pessoal chama de macho beta, os betinha. E esses caras aí, não, a gente não precisa de patriarca. Os patriarcas, eles querem o quê? Sustentar a família, o quê? Fazer as coisas funcionarem, comprar roupas direito, tudo isso aí. Não. Ele não precisa nem tomar banho mais, os caras dizem. Pronto. Aí mora na Kombi, ó, só tchucu. Como se não houvesse amanhã. Por quê? Porque eles tinham uma mentalidade. Mentalidade número 1, tinha a pílula anticoncepcional que acabou de ser criada. Ou seja, não vai ter filhos. Ponto número 2, acabou de ser inventado e já estava popular o aborto. Ou seja, não vai ter filhos de novo. Ponto número 3, e o pessoal inventou recentemente, nesse período, vamos dizer assim, os antibióticos. Então você agora não tem mais problema com a gonorreia, que era um problema para quem fazia essas coisas aí sem pensar. E então não precisa mais de casamento, ok? Eles venderam a ideia, casamento é uma coisa ultrapassada, etc. tal. Pois bem, e aí o que acontece? Eu estava pesquisando isso aqui para apresentar para vocês, e eu estava lembrando de histórias. Por quê? Porque eu sempre almocei, jantei, quando eu estava fazendo negócio, com pessoas assim muito importantes que vivenciaram muitas coisas. Lá na década de 60, 70, 50, pessoas bem velhas, inclusive. E o que acontece? Um desses senhores, ele falou para mim assim, na época quando eu conversei com ele, ele tinha uns 80 e poucos anos, 10 anos atrás. E ele me falou assim, que nessa época, da década de 60 e 70, ele trabalhava numa grande empresa, ok? Ele falou assim, que basicamente, qualquer homem que queria ter relacionamento com qualquer mulher do trabalho, independente se ela era casada ou não tinha nenhum empecilho. Os caras iam lá e afogavam o ganso mesmo. Adultério, ele falou assim, era a coisa mais comum na década de 60 e 70. Presta atenção que eu vou falar, que a gente vai pegar aqui os dados. Adultério era a coisa mais comum na década de 60 e 70 com a criação do movimento feminista. Então o que acontece? Você tinha os fazedores de paz aí, ó. Faça amor, não dinheiro. Não dinheiro, faça só amor, certo? Não pague as contas de casa nem nada. Compra uma Kombi e sai por aí só. Certo? Esses caras aqui, junto com o movimento feminista, que estavam bem assim, ó, coladinhos, adivinha o que eles fizeram? Pois bem, então assim, esse senhor ele me contava essas histórias e eu pensava assim, não. Ele me contava das mulheres que ele saiu, etc, tal, me contava, inclusive, eu comentei uma vez no Patreon, o cara que falou pra mim da gravata borboleta, especificamente. E assim, tipo, era muito liberado, todo mundo saía, ia pro motel e não tinha problema nenhum lá da década de 60 e 70. Prestou atenção? A mulher é casada, tipo assim, os caras não estavam nem aí. A mulher não ligava, o cara também não ligava. Afinal de contas, tinha a pílula anticoncepcional já, existia o aborto já, existia um monte de coisa, e os caras nem ligavam. Aí acontecia assim, a mulher casada ficou grávida, é do marido, é claro, o cara é o marido, 3, 4 caras só com a mulher, mas é do marido. Pois bem, olha só isso aqui, tá vendo? Ó, paz. Você vê qual que é a bandeira de paz dos caras? Um homem e uma mulher grudado aqui um no outro, ó. Pois bem, e aí vai. Olha, ó, os caras aqui, ó, broche para orgia. Tudo isso aí lá na década de 60 e 70. Quando o pessoal fala assim, se as mulheres fossem como antigamente, desculpa pessoal, as mulheres lá da década de 60 e 70, que eram adultas lá, tipo assim, eu diria, pelo que eu ouvi, eram bem piores do que as de hoje, ok? Então o que acontece? Ele diz assim, mas tudo de repente acabou. Era tudo assim, uma orgia para tudo quanto é lá na década de 60 e 70, ele me falou isso, com todas as letras, falou assim, todo mundo se dava muito bem, a visão dele, a visão do cara. Só que o que aconteceu? Em 1984 apareceu o primeiro caso divulgado de AIDS. E lá pro 86 ele falou assim, sumiu. Falou, ninguém mais queria fazer pimba-pimba com ninguém. Então em 86 parou
Tudo isso parou por causa da AIDS. Presta atenção, por causa da AIDS parou isso. Tipo assim, tudo isso aqui estava pra não ter mais ninguém sabendo quem é pai de ninguém. Não, ia acontecer chegar lá no negócio do Platão. Pois bem, então vamos lá, vamos falar um pouco sobre isso, a revolução sexual, ok? Então diz assim, ó, essa revolução sexual, também conhecida como tempo de liberação sexual, foi um movimento social que desafiou os códigos tradicionais. O que são os códigos tradicionais? O patriarcado. Ok. Os códigos tradicionais de relação sexual entre as pessoas. Isso aconteceu entre as décadas de 1960 e 1980, igualzinho eu ouvi do meu colega no Brasil. Ok. E aí diz assim, a liberação sexual incluiu o aceite de fazer pimba-pimba fora do casamento. Fazer pimba-pimba e mudando essa questão das relações monogâmicas. Porque o que acontece? Sempre, em toda a história, o pessoal tenta quebrar a monogamia falando da poligamia para a mulher ter vários homens, não o oposto, ok? Que nem o pessoal fala, e tem um movimento feminista que apoia a poligamia, apoia a poliandria, que é uma mulher ter vários homens, que é o que acontece na prática nos dias de hoje, desde aquela época lá. A poligamia de um homem ter várias mulheres, ninguém apoia, ok? Só a Bíblia dá suporte a isso. Mas diz assim, ó, a normalização dos métodos anticoncepcionais, a pílula, nudez pública, pornografia começou nesse período também, essa pornografia de revistas, Playboy, etc. começou nesse período. Também a relação pimba-pimba antes do casamento, também outras formas alternativas de pimba-pimba e a legalização do aborto, tudo nesse mesmo período. Aí diz assim, os indicadores de pimba-pimba não tradicionais, como por exemplo, incidência de gonorreia, nascimento fora do casamento, e também gravidez de adolescentes, todos esses indicadores cresceram dramaticamente já no meio da década de 1950. Ok, isso produziu profundas mudanças nas atitudes das mulheres, principalmente em termos sexuais, e na questão da sexualidade marital e a liberdade sexual de expressão, que o pessoal chamava isso de liberdade de expressão sexual. Ok. Aí diz assim, os psicólogos e cientistas, fulano e ciclano, eles foram os caras que ajudaram a criar essas mudanças. Diz assim, os dois, eles criaram literaturas, ajudaram a criar filmes para os movimentos desse período. De novo, todos esses movimentos sociais, as pessoas pensam que elas têm livre-arbítrio. Isso tudo é decidido dentro de uma universidade. Isso tudo é decidido dentro da literatura que a universidade está criando. Todos os movimentos são criados lá dentro, ok? Não tem ideias diferentes. O pessoal pensa assim, a universidade vai ensinar a construir navio. Também. Mas tem coisas lá dentro que não são tão positivas. Ok, continuando aqui. Diz assim, a revolução sexual da década de 60 cresceu a convicção da questão do erotismo ser parte normal da vida. Antes disso, o pessoal não ia lá numa banheira, semi-nu, semi-nua, pegando sabonete com os outros filmando, ok? Isso foi uma coisa que a televisão colocou. Tudo isso aí é uma criação. Foi criado assim. As pessoas fizeram isso. Alguém fez isso bem pensado. E as pessoas aceitam isso. Elas vão lá, olham e falam o seguinte, aquele cara é patriarca, aquele cara ali é careta. Eu vou ali assistir televisão porque é ali que é legal. Porque ali vai ser o novo macho alfa das pessoas da televisão. Pois bem, continuando aqui. Olha só. Olha só. Também teve o crescimento dos contatos pimba-pimba entre adultos não casados. As taxas de divórcio começaram a disparar dramaticamente. E o homem e a mulher, eles reformularam, talvez vou por assim, shape é forma, né? Reformularam, mudaram a forma do casamento, criando inclusive o que o pessoal chama de casamento aberto, onde tipo assim, as pessoas não vêem muito problema de um trair o outro. Olha só isso, vai bem. Aí foi também a normalização da pornografia, que tem até hoje, que é uma epidemia aí de gente que só se masturba por causa disso aqui. E tudo isso aqui foi criado por um bando de pessoas, só que a sociedade teria como não aceitar. Se alguém criou isso aqui, se fosse passar pelos patriarcas, os patriarcas eles barrariam isso. Mas, aparentemente, os macho betinha,
eles resolveram sair na frente. Não, todo mundo aqui é líder. Não existe mais esse negócio de líder. Todo mundo pode ser líder, claro. Pode ter 100% de líder no mundo. Vai vendo. E aí, o que acontece? Se vestiram lá, colocaram, pararam de tomar banho e pronto, começaram a ferrar com tudo. Ok. A pornografia, então, acabou aí subindo. E os movimentos feministas, certo? Eles começaram a fazer o quê? A apoiar a pornografia. Até hoje, a pornografia é apoiada pelos movimentos feministas. As feministas dizem o seguinte: não, a gente é contra a criar a mulher como objeto. Aí você vai ver quem que é a diretora do filme pornô que o pessoal está colocando para divulgar em tal lugar. Ah, feminista. Ah, o UOL, outro dia eu vi já umas 3 reportagens do UOL com assim, produtoras de filme pornô feminista. A feminista é contra fazer isso, mas ela vai lá e ela mesma faz. Vai vendo, presta atenção. Então diz assim, ó, nos estágios iniciais do feminismo, a liberação da mulher com a igualdade, que eles chamam de igualdade sexual, no caso a mulher saindo por aí fazendo o que quiser, levaram então as feministas a acreditarem que a liberação sexual era o passo mais importante para a liberação da mulher e a destruição do patriarcado. Eu não tenho dúvida disso. A liberação da mulher. Pois bem, da onde veio essa liberação total, assim? Veio do movimento feminista. Ponto. Ok. Aí, no final das contas, alguns núcleos aí do movimento feminista dizem que aconteceu o oposto. Aconteceu o oposto. Só que até hoje eles defendem isso. Então, continuando aqui. Teve uma mulher, então, que, olha só, escreveu um livro sobre o anticlímax, perspectiva feminista sobre a revolução sexual, onde mostra que, na verdade, essa revolução sexual só prejudicou a mulher. Acho que isso era meio óbvio, né? Mas, ok. Aí vem aqui, o movimento, Free Love, amor livre, pimba livre para todo mundo. Foi um movimento social dentro disso tudo, que teve o quê? Como itens, tirar do Estado o julgamento de casamento, controle de natalidade, ou seja, aborto para todo mundo, e adultério. Adultério não é nada mais. Na Bíblia a gente vai falando sobre adultério. Adultério é apedrejamento na Bíblia. Lógico, a gente não pode fazer isso hoje, que a gente não está mais em Israel, mas além disso, para o espírito é morte. Adultério é morte espiritual. Se o Messias vai limpar as pessoas do adultério, eu não sei. Eu acho que o Messias tem condição de limpar quem ele quiser. Só que eu não sei se um adúltero, uma adúltera, quando eles falam que estão arrependidos, se isso é real ou não. Quem tem condição de ver isso não sou eu, é o Messias, certo? E o Messias vai ver se ele vai querer limpar ou não. Isso está na mão dele. Então, assim, se alguém praticou adultério, tipo assim, tenha um amargo sentimento disso para se corrigir. Só lembrando um ponto aqui, adultério é relação com mulher casada. Isso é adultério, ok? Adultério é um homem que tem relação com uma mulher casada ou uma mulher casada que tem relação com um homem, independente de ser solteiro ou não. É a relação com a mulher casada. Isso é adultério. Pois bem, então vamos lá, continuando aqui. Então, esse Free Love ele continuou de diferentes formas na década de 70 e 80, começou a crescer pra caramba, mas ele finalizou de forma abrupta no meio da década de 80 por causa do aparecimento da AIDS e das doenças sexualmente transmissíveis. Pronto. Bate exatamente com a história que o velhinho me contou, certo? Agora, olha só isso aqui. A questão, olha só aqui, ó. Que interessante. Em 1971, por causa de todo esse movimento, as pessoas tendo o quê? Múltiplos parceiros de atividade pimba-pimba. Lá em 1971, 35% da população americana já falava o seguinte: o casamento é obsoleto. E esse número só estava crescendo. Então, o que acontecia? As pessoas já não estavam acreditando no casamento. É só fazer pimba-pimba, e aí se a mulher é casada, deixa o otário lá cuidar, entendeu? Era isso aqui que estava rolando lá na década de 70. O que a gente vê hoje de problema é resultado das mulheres lá da década de 70 e dos homens lá da década de 70 e 60. Não é de agora. O que a gente está vendo agora vai refletir lá na frente, não é agora que reflete, ok? Pois bem, agora vamos lá. Esse aqui é o mundo dos joguinhos. Mundo dos joguinhos. Então eu vou explicar uma coisa pra você aqui sem jogo, sem sentimentalismo, sem nada. Vamos lá. Funciona assim, ó.
alguns pontos sobre o feminismo raiz, aquele forte, aquele que começou tudo. Vamos lá. Se a sua mamãe, ela era uma dita mulher independente e feminista, ok? E você nasceu entre 1960 e 1985, você tem alta chance de ser um filho ilegítimo do seu pai. Notou isso aí? Se a sua mamãe se definia como uma pessoa independente, feminista, e você nasceu entre a década de 60 e a década de 85, ou seja, você tem entre mais ou menos 30 e 60 anos de idade, você tem uma grande chance, diria mais ou menos 1/3 de chance de você não ser filho do seu pai. Entendeu isso? Pois bem, então quando a gente vê abusos nos dias de hoje, eu te pergunto de novo, na natureza não acontece, o pai é o protetor, acontece abuso, faz o teste DNA, certo? E você vai saber que aquele cara que criou você muitas vezes, etc. tal, ele na verdade não era o seu pai biológico, porque alguém pulou a cerca, ok? Quando uma mulher diz assim, sou independente, feminista e etc. tal, elas não estão falando de salários iguais, ok? A gente está falando principalmente de relação fora do casamento para destruir o patriarcado de dentro. O pai vai passar o patriarcado para o filho, mas o filho eventualmente não é dele. Vocês percebem a gravidade disso? Agora, imagine uma família que tem um novo patriarca, o filho do patriarca. E os outros filhos, eventualmente, um deles não é do pai. Não tem patriarcado ali. Destrói o patriarcado. Ó. Se lembra? A questão do líder. O cara é um macho beta. Ele precisa de uma liderança. A melhor liderança é familiar. Só que, se existe alguém dentro da família que não é do mesmo sangue, acabou o negócio familiar. Ok? O feminismo teve como base a liberalização sexual para a queda do patriarcado. Elas falaram isso com todas as letras. Eu não estou aqui falando nada que não foi falado da boca de uma feminista. O que você acha que isso significa? O que você acha? Eventualmente, o futuro patriarca era simplesmente um bastardo, ele não era um patriarca de verdade. Ou o irmão, ou os irmãos são eventualmente bastardos criados por uma adúltera. Ou seja, esse é o mundo que a gente vive hoje, criado na década de 60 e 70. E as pessoas vêm falar para mim o seguinte, Afonso, se as mulheres de hoje fossem igual de antigamente. Olha só, lembre-se, em 1971, 35% da população falava abertamente que o casamento tinha se tornado obsoleto. E imagine por um momento qual é a chance desse pessoal ter tido filhos ilegítimos. Qual que é a chance? Pensa comigo aqui. Quando um cara tem uma relação fora do casamento, muito provavelmente a mulher vai descobrir. Por quê? Porque a outra mulher que ele fez o pimba-pimba, uma hora vai bater na porta lá, ó, você teve um filho comigo, você precisa pagar, entendeu? Você precisa pagar uma pensão, você precisa fazer alguma coisa. Quando o homem tem um filho ilegítimo lá com a outra mulher, o que acontece? Muito provavelmente a mulher dele vai descobrir. Agora, o inverso não é verdade. Quando uma mulher casada, ela pulou a cerca, teve uma relação com um amigo de trabalho, vizinho, ou o que for. Ela teve relação, nasceu um bastardo ali. O vizinho que fez a merda, ele não vai falar nada. O amigo de trabalho que fez a merda, deixa o cara criar. Deixa o cara criar, não tem problema. Não vai ser do meu bolso, deixa o cara criar, não é isso? A mulher, quando ela faz, ninguém sabe. Ninguém sabe. Então, o que a gente vê? A gente vê que tem, sim, muitas crianças nascendo fora de casamento, até 70%. Nascendo fora do casamento. Mas a gente não consegue saber exatamente qual é a taxa de filhos bastardos. A gente não sabe. Mas o que já tem várias pesquisas indicando é no mínimo 10%. 1 a cada 10 pessoas que você conhece, o pai não é o pai biológico. E eu acho, e eu vi uma pesquisa mostrando casos em alguns lugares de 30%. Então a cada 10 pessoas que você conhece, ou na verdade a cada 3 pessoas que você conhece, o papaizinho dela não é papaizinho de verdade, ok? Isso aconteceu lá na década de 60, 70, 80, lá atrás com o pessoal bonzinho dos hippies. Tudo bem, agora vamos lá. O mundo ele apodreceu quando os homens quiseram substituir o patriarcado. Eu entendo, por exemplo, um monte de bruxa querer substituir o patriarcado. Não, a gente é líder, etc. Não acredito na Bíblia, etc. Tal. Agora, o que eu não entendo é os homens tentarem substituir o patriarcado. Eu não entendo isso. Porque a única liderança positiva que levaria a maioria dos homens beta
trabalharem juntos bem com alfa e fazer todo mundo ter uma boa família, era o patriarcado. Só que eles mesmos romperam com isso. Porque ninguém mais sabe receber ordem, ou prestar atenção, ou ter reverência com com um patriarca especificamente. Certo? Olha isso aqui, ó. Lembre-se, um líder, ele não tentaria substituir a si próprio. Os patriarcas, eles vão falar o seguinte: eu vou tentar agora fazer uma conspiração aqui para substituir eu mesmo. Ninguém vai fazer isso. É óbvio, nenhum patriarca vai fazer isso. Então quem fez? Quem fez a merda? Adivinha? Isso aqui, ó. Os fracos machos beta, que deveriam ter sabedoria para seguir um patriarca, mas eles não tiveram. A maioria não teve. Tá aqui a carinha dos caras, etc, tal, o coraçãozinho. Vamos ver aqui algumas características desses caras. Olha só, são os homens que abraçam ideologias de esquerda. Nossa, é verdade, a gente tem que abraçar as ideologias de esquerda, etc. Tal. Destruíram sim o patriarcado. Agora, o pessoal tá lá com as mocinhas aqui, pode ter certeza, esse cara aqui pode pegar, se juntar com essa mocinha, com qualquer outra mocinha, e depois vai ter o filho ilegítimo dele para criar. Isso é o problema dele, não é problema meu. Agora, o que eu acho absurdo é, tipo assim, o cara que vai ter o filho ilegítimo, vir aqui no meu canal comentar que, não, Afonso, mas eu tô casado há 15 anos com minha moça de cabelo azul ali, verde, e tá tudo bem, eu que sei que é um casamento corretamente. Sei. Vai vendo. Olha só, além disso, são esses caras que gostam de cultuar, assistem esporte, fica na televisão assistindo um jogo de futebol. Essa é a liderança dele, é a televisão agora. Assiste esporte, joga um videogame. Meu, você tá de brincadeira. Compra um machado, filho. Gosta de jogar videogame e gosta de ficar assistindo show de televisão e cultuando celebridade. Isso aí é o homem beta, o fraco, que, além de fraco, traiu toda a humanidade quando foi lá e ajudou a quebrar o patriarcado, ok? Além disso, olha só, são pessoas que têm mais interesse em pessoas do que ideias. Vocês já perceberam aqui, independente de que vídeo eu vou colocar no YouTube, independente de que canal que eu estou colocando, eu coloquei o vídeo, passou 10 segundos, a pessoa não ouviu falar, já tem tipo assim, 10 dislike. Por quê? Porque o cara não quer saber de ouvir a ideia. A ideia do cara é simplesmente, eu odeio esse cara, vou lá. Eles não têm capacidade de ouvir. A ideia deles é focar em outras pessoas. Além disso, os figuras. Eles são pessoas que gostam de zona de conforto. Eles não gostam de desafio nenhum. Vai viajar também, gosta só de tudo tranquilo. Não gosta de nenhum desafio. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Quando eu me casei, eu fui pra minha lua de mel. Na Bahia, né? Então, a gente pegou um carro na Bahia, desceu até Ilhéus, aí entrou pra direção de, acho que foi Vitória da Conquista, subiu até Rui Barbosa e voltou. A gente fez a volta no sertão inteiro, assim, certo? E o carro quebrou, acho que 2 vezes. Eu tive que trocar o carro 2 vezes no meio do caminho. Pessoal, é assim. A gente não aprende dentro da zona de conforto, ok? Esse vídeo que vocês estão assistindo aqui, ele é fora da zona de conforto de todo mundo, certo? Já lancei a ideia aqui, ó. Se você vê lá o avô dizendo assim, não gosto muito do fulano, etc, tal. Você viu lá que tem algum problema familiar, ou o seu pai te passou a mão aí, você acha, pô, mas como é que meu pai fez isso? Pessoal, presta atenção, vai lá e faz um DNA, ok? Vai lá e faz um DNA que você vai ter suas respostas. A sua resposta vem lá do movimento hippie, década de 60 e 70. E, de graças ao Criador, que isso só não continuou por causa da tal da AIDS. Porque se não fosse a AIDS, não existia nem casamento mais. Seria só uma suruba esse mundo aqui, ok? Pois bem, o homem fraco de novo aí. O homem fraco é o que vem aqui no meu canal. Inclusive, não sou eu que estou falando, isso aqui, ó. Tá escrito aqui, ó. O homem fraco é aquele que deixa a mulher tomar todas as decisões para ele. Não quer tomar decisão nenhuma. Não quero tomar decisão. O cara vem, tem a cara de pau de vir no meu canal, falou o seguinte, não, Afonso, o homem não tem um nível hierárquico maior. Cara, se não acredita na Bíblia, não tem problema. Esses vídeos aqui são bíblicos, a base deles é a Bíblia. Se não gosta da Bíblia, vai lá, segue a religião que você tem, entendeu? Onde o homem é um babaca. Mas na Bíblia, o homem é o patriarca, ok? Dito isso, olha só, os betinhos, eles gostam de idolatrar celebridades. E é outra questão aqui muito interessante. Eles têm muitas amiguinhas, tem muita amiga mulher. Desculpa, pessoal, é normal do homem ter amigos homens, ok?
Agora, se você tem uma moça que você gosta muito, é óbvio que você vai procurar casar com a moça, não é isso? Mas pra esses caras não, eles pensam que a amizade deles, assim, eles vão ser amiguinhos da moça, a moça pensa que o cara é um boiola, certo? Não desmerecendo, e aí o cara pensa que não, que ela pensa que um dia ela vai falar assim, casa comigo, porque ele não tem nem voz ativa de falar o negócio. Eles ficam nervosos com quem fala. Desculpa, pessoal, tudo tá na porcaria porque as pessoas não sabem seguir as respectivas lideranças. A Bíblia tá clara, onde está a liderança? É no patriarca. Ponto. Olha aqui. Além disso, né? Entra aqui, ó. Isso aqui não tô pegando de um site, tá? Tô copiando aqui pra vocês, ó. Diz aqui, ó. O cara vai lá, se veste com a armadura dele de protetor das mulheres. E quando alguém fala um comentário que eu tô falando aqui, o cara vai lá, não, você é um machista, você não sei o quê. Desculpa, tá na Bíblia. Acabou a conversa. Agora, vamos lá. Voltando ao início. Tá aqui, ó. Vocês já viram tudo isso aí. Voltando então a esse início. Vem um monte, eu faço aqui, ó, a salvação da mulher, ela vem através do homem. Não é o homem que cria a salvação da mulher. É a forma como a mulher trata o homem. É a forma como ela trata. Certo? Por quê? Porque está escrito isso na Bíblia. O apóstolo Paulo colocou assim, o casamento é um mistério, nem ele entendia direito. Agora, tem uma coisa muito importante aí. Quando você vê 3 passagens bíblicas falando a mesma coisa, que o homem é o cabeça da mulher, e o cabeça do homem é o Messias, etc. tal, e todo mundo que vem reclamar não comenta sobre o assunto, certo? Ou comenta de uma forma horrível, principalmente homens, o que é isso? O que é isso, pessoal? Vamos lá. Esses caras aqui, eles pensam que eles estão protegendo as mulheres. De pessoas que nem eu, patriarca, está protegendo as mulheres. Aí, o que acontece? Eles não percebem uma coisa. Tá vendo isso aqui? Isso aqui, ó, se chama BDSM. Eu estava pesquisando sobre as coisas que nasceram na década de 60 e 70. Uma das coisas foi isso aqui, BDSM. Esse BDSM é uma prática, fetiche, diz aqui, ó, que é de basicamente torturar a mulher, certo? Então o cara chama a mulher de escrava, os caras pegam agulhas e furam o braço da mulher assim inteiro, pega o peito, fura, etc. Faz um monte de desgraça, coisas horríveis com as mulheres, pega um chicote com ponta de ferro, bate na mulher, etc. Tal. E tudo isso aqui é baseado nesse negócio de amarração. Os caras amarram a mulher para ela não conseguir sair da posição quando eles estão furando elas, ok? Esses caras aí, que fazem esta baixaria aqui, são todos feministas. Quem poderia imaginar uma coisa dessa? E olha só, lista das universidades que tem os clubes que ensinam os jovens a fazer isso aqui. Humilhar a mulher. Onde está? Os feministas, que aparentemente gostam de humilhar a mulher, dizem que não, eles só humilham na parte de fazer pimba-pimba. Na vida social são todos iguais. Claro. Sim, faz baixaria, nem vou falar as coisas que tem aqui, porque é muito pesado as coisas que esses caras fazem. Tá lá a Universidade de Brown, a Universidade da Califórnia, a Universidade de Columbia, a Universidade de Cornell, a Universidade de Harvard tem um clube desses, a Universidade de Iowa, a Universidade de Indiana, o MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts tem, a Universidade de Stanford. Nossa, como eles são bons! Os feministas, eles querem parar de oprimir a mulher, destruindo o patriarcado. Deixa eu só pensar um pouquinho. Os patriarcas são os que protegem as mulheres e as crianças. E os feministas das universidades, que querem destruir o patriarcado, que em tese, segundo a Bíblia, protege as mulheres e crianças, na verdade quer fazer isso porque os patriarcas são maus e eles que furam a mulher, pegam o braço assim, inteirinho da mulher, ó, a cada 1 centímetro coloca uma agulha furando assim, ó, atravessando a pele. Esses aí são os bons, é claro. Como eu podia imaginar nisso? É verdade, o patriarca que, segundo a Bíblia, cuida para não acontecer essas monte de baixaria que tem no mundo, eles são os maus. Os bonzinhos são os feministas e feministas que, inclusive, apoiam e não vê mal nenhum em nessas universidades todas aqui ter clube de sadomasoquismo. Então aí vem o cara aqui falar mal do patriarca, e depois ele vai lá na universidade aprender a fazer isso aqui com as mulheres. Tipo assim, só uma coisa. Deixa eu contar uma coisa aqui que o pessoal não deve perceber. Mas, se alguém chegar perto de qualquer uma das minhas filhas para fazer uma coisa dessa aqui, pode ter certeza que vai ver realmente o que vai rolar na cara da pessoa. E não quero nem saber se alguém vai dizer que foi mal, etc. tal. Mas o cara vai sair sem nariz. Você vai ver o que é bom pra tosse. Mas vamos lá.
Continuando aqui, a gente fica um pouco exaltado de vez em quando. Mas olha só, um macho beta tem que aprender ou reaprender a ouvir um macho alfa familiar, o cara de dentro da família, o cara que tem a liderança. Hoje em dia a gente não sabe mais quem é o patriarca. Por quê? Porque lá na década de 60, 70, algumas mocinhas pularam a cerca. E a gente está falando de 30% dos nascimentos provavelmente não ser do pai biológico. 30%, não é 3% como eu já imaginava 3%. Não, 3% era lá em 1700, não em 2021, ok? Pois bem, então assim, um líder, ele não quer somente o bem dele próprio, sim, ele quer o bem do grupo. Quando eu venho, faço um vídeo especificamente falando, olha, isto, cadê? Aqui, ó, salvação da mulher vem através do relacionamento que ela tem com o homem, tá na Bíblia, inclusive. Eu não faço isso para me dar bem, porque eu já tenho um bom casamento, ok? Minha esposa é uma pessoa maravilhosa, cria meus filhos de forma maravilhosa. Eu só tenho a agradecer ao Criador por ter colocado uma pessoa tão boa que assim, eu não poderia pensar uma pessoa melhor na minha vida, ok? Ele me deu esse presente maravilhoso. Agora vamos lá. O cara diz assim, ah, já estou casado há 15 anos, etc, tal, e você está falando lorota. Beleza, cara. Você pode ficar casado 15 anos, 20 anos, 30 anos, não acontecer nada. Pode ser que não aconteça nada. Mas a gente sabe hoje, nos dias de hoje, tem um monte de relatos. Pessoas com 70 anos divorciando, pessoas com 60 anos divorciando, pessoas que têm um casamento que parece o casamento dos anjos e chega lá e pum, certo? Cai, quebra. Então, as pessoas deveriam começar a ouvir de novo os patriarcas, certo? Dito isso, toda família tem patriarca. As pessoas falam o seguinte, ah, Afonso, mas eu não tenho patriarca, meu pai morreu, eu não tenho avô, eu não tenho ninguém. Ah, pessoal, cá entre nós, todo mundo sabe que tem. Você pode não gostar da pessoa, certo? A pessoa fala assim, ah, eu não gosto do fulano. Você não gosta do fulano. Por quê? Porque alguém ensinou ele errado. E agora? E você também foi ensinado errado durante um bom tempo. Então como é que você pode reclamar do cara? Você não dá pra reclamar, entendeu? Não tem como. Agora, se você tem problemas realmente sérios de não encontrar um homem que a mulher no caso, vai se submeter, inclusive a um macho beta, que não tem condições de liderar, ele não encontra um homem para dar orientação, ele vai ter que procurar orientação aonde? Ele vai ter que procurar numa congregação israelita. Ele vai ter que procurar. Ah, mas as congregações israelitas, cada uma tem um pensamento diferente. É verdade. Aí você agora está dependendo disso. O certo era ninguém ter feito merda na década de 60 e 70, certo? E aí hoje estava tranquilo. Que nem, por exemplo, aqui, a pessoa pergunta pra mim, Afonso, mas eu não tenho um patriarca. E agora, o que eu faço? Eu te pergunto a mesma coisa. Pera um pouquinho. O cara tem 35 anos, acabou de descobrir que né, eu mostrei pra vocês aqui o caso desse rapaz aqui, ó. 35 anos, vamos lá. Cadê? Vamos lá que a gente chega lá. Aí, ó. 35 anos. O cara acabou de descobrir que o pai dele não é pai. E agora? Eu te pergunto, o que eu faço? O que eu faço para resolver o problema? O que ele pode fazer para resolver o problema? Não dá para resolver o problema. Não dá. O cara vai ter que se adaptar. Ele vai ter que se adaptar. Vai ser triste, ficou triste, etc. Mas ele vai ter que se adaptar. Procura aí. Número de vídeos que tem assim, de teste de DNA que o cara não é o pai. Procura aí. Todas as mulheres juram de pé juntos. Não, nunca tive relacionamento com ninguém, etc. Tal. Procura aí na internet. O que eu faço para resolver o problema? Não tem solução. Isso aqui não tem solução. Fui eu que fiz o problema sem solução? Não fui eu que fiz. Agora as pessoas envolvidas vão ter que pensar em como trabalhar com o assunto. Eu não tenho culpa. A moça fez porcaria. E agora quem vai pagar o preço é o pai, o filho e ela também, porque é tonta. E aí, o que eu posso fazer? Posso fazer nada. Não dá pra resolver. Ah, Afonso, eu não tenho patriarca. Mesmo caso aqui. Pô, você não tem, porque alguém fez merda, o outro fez merda, e agora, o que aconteceu? A merda esbarrou em quem? E aí, o que você pode fazer? Você vai ter que se adaptar, vai ter que procurar uma congregação israelita em algum lugar, sei lá onde, perto de onde você está, não sei como é que você vai fazer, e aí você vai ter que começar a ouvir o elder, o presbítero que tem no lugar. Você vai ter que ouvir. E aí, mas o meu presbítero, Afonso, fala coisas que não concorda com você. Você vai ter que submeter alguém, ponto. Não tem jeito. Não tem jeito, você vai ter que... Agora é isso, agora não é mais familiar, agora você tá à mercê da sorte. Tem que rezar ao Criador e encontrar uma boa congregação. Não tem o que fazer mais além disso, entendeu? Tipo assim, foi tudo estragado realmente. Tudo estragado pelos caras do Paz e Amor, né? Vai vendo. O Paz e Amor e os fracotes aí que não souberam dar ouvidos, né? E ainda a gente tem que ouvir essas baixarias. Pois bem, deixa eu ver aqui.
Bom, a gente já finaliza por aqui, pessoal. É isso que eu tinha para falar. Quem não conseguir assistir tudo hoje, perdeu parte, etc., assiste amanhã. Quem não tiver tempo, esse vídeo vai ficar disponível para o pessoal que está na área de membros. A área de membros custa $5, nível 1... Não, desculpa, R$5, $1. Nível 2 custa R$15, e aí você tem acesso aos cursos de casamento e tudo mais. E você tem acesso a essa questão aqui dos logos do lado do nome. A gente finaliza por aqui, pessoal. Eu gostaria de só deixar uma coisa bem clara, que é o seguinte. Olha, número 1, para quem acha que o problema dos dias de hoje veio de hoje, esquece isso, ok? Os problemas de dia de hoje, que a gente vê assim, um monte de abuso infantil, violência doméstica, nasceu lá na década de 60 e 70, certo? É muito fácil falar o seguinte, um homem ele agrediu a esposa sem motivo algum. E depois o cara vai lá, depois de 20 anos, faz um DNA e descobre que o motivo algum foi que simplesmente o filho que ele gastou dinheiro, o tempo dele, etc. tal, era o filho do cara mais maldito que podia ter na vida dele. Pensa numa coisa dessa. O cara vai lá, dá todo o amor pra uma criança e aquele ali é a semente do cara que fez mal pra ele. Tipo assim, você tá de brincadeira. Outra coisa, essa história, papo furado. O cara bebeu, ele bate na mulher, etc. Nunca vi isso, eu nunca vi. Eu já vi o seguinte, o cara pode chegar bêbado, a mulher fala, quando você teve, etc, tal, com a mulherada, pá, pá, começa a bater no cara, você gastou o dinheiro da família, pá, pá, pá. O cara, não, tudo bem, eu fiz merda, etc. Aí de repente pode acontecer do cara empurrar a mulher e pronto, isso aí já vai dar prisão pra ele. Então assim, pessoal, de novo, a ideia aqui existem pessoas que elas são 100% baseadas no sentimento. Essas pessoas são os betinha, o pessoal chama. Afonso, não é só alfa e beta, tem gama, sigma, etc. Não importa. É sempre dois. É a líder alfa e depois o resto é liderado. No mundo tem 5% de homens que são os líderes. São os alfa. Os outros deveriam estar juntos, eles deviam trabalhar juntos, eles não deviam trabalhar separados. Trabalhar junto é bom pro alfa e é bom pro beta, é bom para todo mundo, trabalho em equipe, o criador fez assim. Só que, é o patriarcado isso, só que esses caras mais fracos, eles simplesmente chutaram a bunda dos caras que poderiam ser os líderes dele, escolheram líderes aí políticos, líderes de esporte, líderes não sei o que não querem nem saber deles, certo? E tudo isso foi colocado em gestação dentro das universidades, você gostando ou não disso, e isso está bem documentado inclusive, então assim... A destruição do patriarcado, ela vem através da destruição da prole. Ela vem através da destruição da prole. Então, se você tem algum problema familiar, lembre-se, vai lá. Eu não gosto do negócio de exame de DNA, mas pode fazer. Tipo assim, tem a quantidade de gente que não deve ser filho do pai é gigantesca. Se sua mãe então falou assim, eu sou uma mulher independente, eu era uma mulher independente, tipo assim, já põe a sua chance lá em cima, assim, skyrocket, subiu lá em cima, mulher independente feminista na década de 60 e 70. muito, muito curioso deve ser. Muito curioso. Bom, pessoal, a gente termina por aqui. Muito obrigado a todos aí pela atenção, muito obrigado a todos a quem se tornou membro do canal. E os comentários que vão estar no chat, depois eu respondo na semana que vem, certo? E lembre-se, esse vídeo vai ficar aqui mais ou menos até amanhã. E depois, vocês já perceberam, o assunto não foi muito... vamos dizer assim, tranquilo, então ele já vai para a área de membros, que lá sim, o pessoal que gosta do assunto, etc., gosta do que eu falo e tudo mais, não vai ter problema nenhum de assistir de novo e tudo mais, mas simplesmente assim, pessoal, tem coisas que é difícil falar, mas se você não entende a sua história, você não consegue corrigir ela. Por hoje é isso, muito obrigado a todos aí pela atenção, até mais.